Boa tarde, meus queridos alunos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Beleza? Então, dando continuidade ao assunto da semana passada, nós estávamos falando de manutenção industrial, tá? E aí, o primeiro tema que nós abordamos foi a manutenção preditiva. Vimos os aspectos, as condições, as técnicas, algumas técnicas colocadas, tá? Hoje nós estaremos falando da manutenção detectiva, tá? E o que seria essa manutenção detectiva? Veja só, a atuação efetuada em sistema de proteção, buscando detectar falhas ocultas ou não perceptíveis ao pessoal de operação da manutenção. Então veja que este é um outro ramo da manutenção. Nós já havíamos falado em outras disciplinas das manutenções corretivas, preventiva, preditiva, corretiva e preventiva. E agora nós estamos falando da manutenção detectiva. Então veja, eu quero que foquem nessa situação aqui, ó. Aonde ela é atuada? Sistemas de proteção, tá? Sistemas de proteção. Então, vocês na área de elétrica, vocês podem estar analisando o que convém ser sistema de proteção, tá certo? Tarefas executadas para verificar se um sistema de proteção ainda está funcionando. Representam a manutenção detectiva. Nós temos um exemplo simples e objetivo, é o botão de teste da lâmpada de sinalização e alarme em painéis. Então vejam, em muitos casos nós fazemos essas manutenções, tá? Só que aí nós não nos deparamos com o nome correto daquela manutenção. Muitas vezes é chamado de manutenção preventiva. Ah, é tudo manutenção preventiva. Nós vimos que nós temos a preventiva. A preventiva é aquela o quê? Aquela baseada em horas, né? Em período ou periodicidade. Aí nós temos a manutenção preditiva, que é aquela que falamos da semana passada, que engloba o quê? Monitoramento, análise e tomada de decisão, tá? É o que nós vimos na semana passada sobre esse assunto, tá certo? E hoje nós falamos da manutenção detectiva. E essa manutenção ela é baseada em quê? Sistemas de proteção. Então eu estou focando nisso para que vocês possam identificar os tipos corretos de manutenção, tá certo? Principalmente em áreas industriais, esta parte de manutenção é importantíssima, tá? Porque envolve proteção. Uma coisa que eu quero frisar para vocês, que a manutenção, ela é isso aqui, ó. Ela é falha zero, defeito zero e acidente zero. Tá? Então, para que nós tenhamos um ciclo completo da nossa manutenção, vamos colocar entre aspas, perfeita, nós devemos chegar nestes itens ou nesses requisitos básicos, tá? Isso é o ideal de uma manutenção. Falha zero, defeito zero e acidente zero. Chegando a este ponto, nós consideramos que estamos em um ponto ideal, tá? Estamos em um ponto ideal, beleza? Tranquilo? Porque vejam, nós temos algumas situações que eu quero colocar para vocês. Isso aqui, ó. A manutenção, ela engloba todas estas áreas aí. E sem um bom planejamento, uma boa execução, fica um pouco complicado. Para quê? Para que chegamos em alta produção, consequentemente maiores lucros, com isso uma confiabilidade no equipamento e também trazendo um nível constante de qualidade. Então, isso aqui a gente pode até comparar como uma fileira de dominós, né, em pezinho. Tá? Um
depende do outro. E todos eles estão interligados a quem? A manutenção, tá? A manutenção. A manutenção, ela é de vital importância. Então vejam só esse gráfico aqui. O gráfico é custo versus disponibilidade. E o que é esse disponibilidade? Disponibilidade da máquina estar operando, tá certo? Independente da área. Então vejam, nós temos uma curva aqui, ó. Esta primeira curva aqui que eu estou mostrando para vocês, ela é de forma decrescente, ou seja, ela vai diminuindo, tá? Vai diminuindo os custos e consequentemente aumentando a disponibilidade, tá? E se é uma máquina que está mais disponível, consequentemente ela vai o que? Produzir mais. E produzindo mais, ela estará produzindo também melhor. Basta os parâmetros que essa máquina deverá ter, tá? E aí nós temos um outro tipo de curva aqui, que é chamado custo de perda de produção. Custo de perda de produção, veja o seguinte, que a disponibilidade aumenta, porém o custo vai aumentando. Então é aquele ledo engano que a pessoa acha que está produzindo bem, porém ela vai avaliar que ela está gastando mais, tá? Então a gente precisa o quê? Equilibrar essa balança, fazer com que essa balança faça esta curva aqui, ó, menores custos, maiores disponibilidades. Para que vocês tenham uma ideia, eu não sei se eu já passei essa informação, nós no Brasil aqui, o nosso parque fabril no Brasil, ele está defasado em torno de 30 anos, na média, tá? Então, o nosso parque fabril no Brasil, ele está defasado em 30 anos. Logicamente que nós temos empresas altamente tecnológicas, né? Nós temos empresas aí que estão na vanguarda, que estão com uma tecnologia bem avançada, mas essas empresas, infelizmente, são umas poucas empresas. A maioria das empresas trabalham com uma defasagem, principalmente na área tecnológica, de 30 anos. E então nós estamos falando o que? Nós estamos no ano de 2020, nós estamos com máquinas aí com tecnologia do ano de 1990. Oh, é isso? É. 2010, 2000. Então vejam só, são 30 anos, 1990. Então vejam só, quem é um pouco mais antigo, a tecnologia aplicada em 1990 e o que é hoje. Vejam, peguem principalmente os computadores, não vamos muito além. Vamos pegar a tecnologia dos computadores. Por quê? Porque hoje nós temos muitos equipamentos que trabalham diretamente com o computador de uma forma ou de outra, tá? Computador, você também pode se assimilar a processamento, processamento, tá? Porque o computador, ele tem um processador que toma as decisões das ações que são tomadas pelo usuário, tá? Então vejam só, se nós estamos defasados em 30 anos, como que nós iremos competir com outros mercados que estão muito mais avançados? Então fica uma coisa muito complicada para nós, né? Aí esbarra em várias situações que eu acho que não vem ao caso, mas situações governamentais, situações financeiras, situações de impostos, entre outros aspectos, né? Com isso, o nosso parque de máquinas, o nosso parque fabril em Balsas, ele fica o quê? Ele fica comprometido, fica totalmente comprometido, tá? Totalmente. Continuando aqui o nosso tema. Então vejam, por isso que hoje nós estamos em relação, vejam só como uma coisa é ligada na outra.
Hoje nós já estamos aí com uma revisão, né, da NR12. Lembra NR12? NR12 era relacionada a sistemas de segurança de máquinas. Então, tudo relacionado a máquinas. Então, houve uma reformulação na NR12. Para quê? Para que pudesse mudar alguns parâmetros que elas estavam muito defasadas. A NR12 aliás, várias NRs estão defasadas. A NR12 estava muito defasada, então ela houve um ajuste, né? Parece-me que essa modificação da NR12 já está, acho que em implantação, já implantada. Então, visa o que? A atualização dos tipos de máquinas que nós temos no mercado. Que as máquinas de hoje, elas estão muito mais o que? Modernizadas, tá? Elas estão muito mais modernizadas, tá certo? Então vejam, esse aspecto de manutenção, ele é extremamente importante. Então, numa fábrica, numa empresa, a manutenção, ela é um item, ou melhor, ela é um departamento de extrema importância. De extrema importância, porque a manutenção, de uma certa maneira, ela vai poder detectar os problemas que as máquinas estão apresentando. E com isso, essa apresentação dos problemas mostrará que aquela máquina já terá o quê? Uma defasagem para determinada produção. Então veja como é importantíssimo esse departamento, tá? Além, obviamente, de consertar os equipamentos, máquinas e tudo mais, ela tem um poder, né, de mostrar para os departamentos tomadores de decisão, principalmente parte de diretoria, que dado o equipamento, ele já não mais traz aquela produtividade que traria há um tempo atrás. Por quê? Porque a máquina vai ficando defasada. E aí a máquina que vai se tornando defasada, o que vai acontecendo? O custo vai aumentando. Em alguns casos a produção continua alta, mas o custo aumenta, porque aí é mais quebra, é igual um carro antigo. Se a gente pegar um carro antigo, ele roda, ele nos leva para lá e para cá. Porém, se a gente for colocar na ponta do lápis, vamos analisar um carro de 10, 15 anos, pode ser um carro muito bom. Porém, o que ele vai acabar acontecendo? Custos que vão acontecendo. E aí, essa curva tende a fazer esta característica, tá? Essa curva aqui, ó. Veja, eu estou aumentando a disponibilidade, ou seja, a máquina continua rodando, trabalhando, porém os custos também vão aumentando proporcionalmente com essa disponibilidade. Então, se nós tivermos máquinas, equipamentos mais tecnológicos, o que vai acontecendo? A tendência é que a curva vá diminuindo, tá? E isso é importantíssimo, então não é só a máquina, né, por si só que vai determinar essas curvas aqui, ou ascendente ou decrescente, mas os planos de manutenção nela inseridos farão de extrema importância esta definição. É importantíssimo esse ponto, tá? Então, vimos essas relações, voltamos para a nossa manutenção detectiva. E aí, a gente lembre-se que manutenção detectiva está relacionado a sistemas de proteção, tá? Ó, identificação de falhas ocultas é primordial para garantir o quê? Confiabilidade, tá? Muitas situações nós não nos deparamos com o problema, mas o problema pode estar oculto. Então, é importantíssimo que um estudo a ser feito. Como eu havia falado, a preditiva ela é de fundamental importância, porém, ela precisará o quê? De algum investimento.
Esse investimento não é custo. Aí vem a questão. Quando eu estou relacionando a manutenção preditiva, a controles, monitoramentos, tá? Eu estou fazendo um investimento. Por quê? Porque a minha máquina ela se tornará muito mais confiável. Porque eu estarei monitorando ela em todos os momentos e em todos os aspectos. E eu fazendo isso, eu terei o quê? Uma maior confiabilidade naquela máquina. Esta máquina sendo mais confiável, ela produzirá melhor e mais. Beleza? Sistemas complexos, estas ações só devem ser levadas a feitos por pessoas na área de manutenção. Então vejam que interessante. Não é qualquer pessoa que vai lá e fazer manutenção detectiva. A gente vai entrar mais um pouquinho à frente de uma outra questão de treinamento de pessoas que são polivalentes, tá? Aí é um outro aspecto importantíssimo, tá? E aqui, ó, treinamento, habilitação para tal. Tá? Lógico, assessorado pelo pessoal de operação. Então, existe uma pessoa que opera a máquina. Isso não significa dizer que aquela pessoa saiba diagnosticar todos os problemas daquela máquina. Ela sabe operar. Sabe operar. Porém, ela não conhecerá, pelo menos em tese, de forma básica, ela não conhecerá todos os diagnósticos que aquela máquina poderá ter. Lógico que aí entra um pouquinho que eu vou falar da polivalência. Eu posso hoje nos cursos de operadores, por exemplo, falando, né, nos cursos que eu ministro de operador de máquina, o que eu posso dizer? Eu já começo a colocar na mente do operador que ele precisa aprender um pouco de diagnóstico também. Por quê? Porque pode acontecer de uma máquina, um equipamento danificar, ter um problema, um defeito, uma falha. E a primeira pessoa que poderá fazer um diagnóstico é quem? O operador. Então, por isso que ele precisa ter uma noção desta questão da máquina. Dessa questão de diagnosticar pequenos problemas na máquina. Por quê? De uma certa maneira, ele estará também contribuindo para os setores de manutenção, né? É como se nós tivéssemos pequenos pronto-socorro. Cada operador conseguir entender a máquina, lógico, a questão operacional, porém, ele também conhecer alguns fatores de manutenção básica, tá? E isso não significa tomar o lugar do cara da manutenção, mas sim isso pensando de um modo macro, pensando de um modo global, ele ajudará as pessoas relacionadas à manutenção. Por quê? Porque esses pequenos probleminhas o operador pode identificar e resolver o problema. Já o pessoal da manutenção focará em quê? Focará em problemas mais sérios, mais complicados que possam estar acontecendo. Então é importantíssimo que o operador tenha um pequeno conhecimento também na relação de diagnosticar um problema, um defeito, uma falha de um equipamento ou mesmo uma máquina. Tá? Isso é de vital importância. E aí entra a questão da polivalência. Vejam, vamos analisar o seguinte. Você fará entrevista com duas pessoas. Você, meu amigo aluno, você vai fazer uma entrevista com dois candidatos, tá? Vejam só. E aí os dois estarão pleiteando para a entrada a trabalhar em um departamento de manutenção, tá certo? Muito bem. É uma indústria, vamos pensar uma indústria, vamos pegar, por exemplo, uma indústria de armazenamento de grãos, tá certo? Vocês conhecem várias por aí. Então vejam, nós temos dois candidatos. O primeiro candidato, ele mostrou
capacidade e, logicamente, cursos técnicos, né? Treinamento nas áreas de mecânica, elétrica, eletrônica e caldeiraria. Caldeiraria, para quem não sabe, é mexer com chapas, dobras, né? Tudo mais. Beleza? E aí eu tenho um segundo candidato que ele só conhece a área de mecânica. Vejam só. Qual dos candidatos será que está mais preparado para ingressar nesta área de manutenção como técnico? Eu acho que a resposta é simples, né? A pessoa que estará mais habilitada, aí a gente não vai entrar em questão salarial e tudo mais. Eu estou focando na questão de conhecimento, habilitação, tá? Então vejam, o que é mais interessante? Para a área de manutenção, nós, em um departamento de manutenção, para quem nunca trabalhou em uma área de manutenção, eu já trabalhei, então eu posso dizer aos senhores que se eu tenho uma pessoa que mexe com várias áreas, né? Mexer não, ser habilitado, porque mexer qualquer um mexe, certo? Então não é mexer, é saber o que está fazendo em diversas áreas. Com certeza essa pessoa terá uma grande possibilidade de estar atuando numa área de manutenção. Porque manutenção, a gente falando de uma empresa de armazenagem, falando de uma indústria automobilística ou uma indústria de autopeças, quando se trata de manutenção, nós sabemos que nós temos problemas em todas as áreas. Mecânica, elétrica, eletrônica, entre outras áreas. Então vejam, se eu tenho uma pessoa que é habilitada para esta área, com certeza ela será contratada. Então, vocês, por exemplo, uma dica que eu posso deixar para vocês, vocês estão fazendo curso técnico e tudo mais, vejam só. Quanto mais e melhor você se especializar em diversas áreas, se você tiver a ambição de trabalhar em um departamento de manutenção, uma indústria, uma empresa grande que tem uma área de manutenção, é o caminho. Lógico que aí vem um ponto importante. Isso é chamado de generalista. O cara que mexe com, que tem uma habilitação a trabalhar com várias áreas, tá? Porém, essa pessoa, ela precisa ter em mente o seguinte: ela precisa focar em quê? Em uma área. Você pode ter o conhecimento em outras áreas, mas o importantíssimo é você direcionar para um ponto, né? Direcione para um ponto e vá até ele, mas você saiba conhecer os outros pontos também, como mecânica, elétrica, eletrônica, a parte de automação que envolve também alguns aspectos de computação. É importantíssimo na atualidade nós conhecermos a área de automação e de computação. Por quê? Porque em um determinado momento da sua carreira profissional, você será cobrado disso, tá? E isso eu estou avisando já agora para você. Já venho falando. Agora eu estou avisando, tá? Agora eu venho avisando para vocês assim, ó. Se preparem, porque esta área de computação, e quando eu falo essa área de computação, você ter pelo menos um notebook. Se você quer atuar ou já está atuando nessa área técnica e não tem computador, ou não tem um notebook, eu falo para você o seguinte, que a qualquer momento você poderá perder o seu emprego, tá? Devido a isso. Porque hoje os técnicos estão cada vez
mais tecnológicos. E como assim cada vez mais tecnológicos? Eles estão, olha só, o que hoje, antigamente, o que compunha a mala ou a maleta de um técnico, tá? Então, antigamente se compunha a maleta de um técnico, independente da área, tá? Pode ser para atuar em várias áreas. Ele tinha chaves de fenda, chaves de boca, aquela coisa pesada, tá? Ele tinha um multímetro meia boca, bem meia boca, aquele que compra na farmácia, certo? Só isso. E ferramentas manuais. Hoje, um técnico, o que ele precisa, tá? A coisa mudou, o mundo mudou. Hoje, para que vocês não saibam, nós estamos num ambiente hoje, aqui não muito, mas se vocês pegarem cidades maiores que têm indústrias, nós temos um negócio chamado Indústria 4.0. Indústria 4.0. Então eu quero que depois vocês pesquisem sobre isso, tá? Pesquisem sobre Indústria 4.0. E isso é uma coisa importante. Por quê? Porque isso vocês podem agregar para a empresa de vocês. E se você fizer isso, consequentemente você poderá ter até um aumento salarial. Olha só, tá? Trazer essas novas tecnologias, tá? Trazer essas novas tecnologias é de fundamental importância, tá? Então, voltando ao que eu estava falando do técnico, hoje o técnico, ele sai para trabalhar com o quê? Uma chavezinha de fenda, talvez aquele joguinho de chave de boca, mas bem levinho. Ele sai com um notebook, né? Notebook, sai com celular. Aí se o cara for um pouco, sai com um multímetro, o multímetro dele é extremamente avançado, tá? Nós poderemos ter também osciladores, osciloscópios portáteis que já existem, máquinas de termografia ou câmeras termográficas. Então vejam, e isso tudo dentro de uma mochila, essa parecida de escolar. Então vejam só, a tecnologia está aí. Então já falei para vocês e repito, vocês precisam dar um passo à frente. Não é para dar um passo atrás, é para dar um passo à frente. Então, para aqueles que têm condições, comprem um notebook. Vocês vão ver que vai ser uma coisa fundamental. Algumas pessoas aí, ó, alguns alunos aí podem até citar, depois que comprar o notebook, eu tenho certeza que o entendimento ficou até mais claro. Vocês conseguem utilizar os softwares que eu passei para poder entender um pouco mais de projeto elétrico, como se monta, como os problemas que ocorrem. Isso abre a mente da pessoa, tá? Então, mais uma vez, eu foco para vocês. Sejam mais tecnológicos, tá? Sejam mais tecnológicos. Ó, tá vendo? Eu não tinha nem combinado, ó. É cada vez maior a utilização de computadores digitais em instrumentação e controles de processos nos mais diversos tipos de plantas industriais. E aí, isso entra onde? Entra já com a parte de automação. A automação, ela vem vindo, tá? Vocês já se deparam com alguns processos automáticos por aí, nesse mundão, nessas empresas que vocês atuam ou estão trabalhando. Então, olhem só como é interessante saber. Se eu estou falando de computadores digitais, instrumentação, que é a parte de sensoriamento, controles e tudo mais, veja, então, para que eu vou levar uma caixa de ferramenta pesadíssima? Para qual finalidade? Principalmente vocês que atuam na área elétrica. Então, a gente
tem que mudar o foco. Então eu tô querendo botar na cabeça de vocês para que vocês se tornem mais tecnológicos, tá certo? Para que vocês possam ficar mais tecnológicos, tá? Mas vamos chamar assim, eu quero que vocês se tornem mais digitais. O celular é uma ótima ferramenta e outra, ele não é uma ferramenta só para fazer ligação e ficar mandando mensagem para o WhatsApp, não, tá? Saibam usar essa ferramenta. Baixem alguns programinhas que nós temos. Por exemplo, se você tem dificuldade na coloração de resistores, tem aplicativo para isso. Se você tem dificuldade para entendimento de diagramas elétricos, tem aplicativo para isso. Então veja, você tem que tornar o seu celular mais uma ferramenta de trabalho. Ele é considerado também uma ferramenta de trabalho. Para muitos, é a ferramenta principal. Tem pessoas que ganham muito dinheiro somente com celular. Então vocês agora precisam ter essa noção. O curso de vocês está chegando no final, ele está afunilando e eu quero que vocês sejam técnicos de primeira qualidade. Mas para vocês serem técnicos de primeira qualidade, vocês precisam o quê? Saber utilizar estas ferramentas digitais e tecnológicas. Tá certo? Beleza? Continuando. Aí nós temos sistemas de aquisição de dados, controladores lógicos programáveis, que são os chamados CLPs, sistemas digitais de controle distribuído, SDCD, multiloops com computador supervisório, outra infinidade de arquitetura de controle somente possível com o advento de computadores de processo. Olha aí, ó. Tá, vejam, tudo que eu venho falando não é à toa. Tudo que eu venho falando é voltado para quê? Para esta parte de computação. A computação, ela está aí e não vai embora tão cedo, tá? Sistema de shutdown ou sistema de trip garante a segurança de um processo quando esse sai de sua faixa de operação segura. Então vejam, vocês podem achar que tudo isso é meio complicado, meio esquisito, mas é porque ainda vocês estão com uma mecanização, ou seja, com pensamentos muito mecânicos. Existem pessoas aí na turma de vocês que já sabem do que eu estou falando. Por quê? Porque lidam com essas automatizações diariamente. Sistema supervisório, o chamado IHM. O que é o IHM? Interface homem-máquina. Que é um outro item extremamente importante, que é a interface entre máquina e homem. E o homem, ele vai fazer o quê? Ele vai controlar aquela máquina. Tá certo? O homem vai controlar aquela máquina. Beleza? Tranquilo? Esse é o detalhe, esse é o ponto que eu quero chegar com vocês. Tá? Sistemas de trip ou shutdown. E isso entra... Aí quando nós pegamos sistemas complexos, né, de automatização, aí entra o quê? Entra a relação da manutenção detectiva, tá? Então vamos lá, continuando aqui, vamos falar do sistema trip ou shutdown. Última barreira entre a integridade e a falha. Graças a eles, máquinas, equipamentos, instalações e até mesmo plantas inteiras estão protegidas contra falhas. Então vejam só, quando a gente fala em proteção, né, a gente pensa somente naquela proteção que nós conhecemos, né, aterramento e tudo mais. Porém, somente falar disto não é o suficiente, tá?
Não é suficiente. Então, nós temos várias situações relacionadas à proteção, tá? Proteção. Certo? Então, nós temos diversas situações relacionadas à proteção. Esses sistemas são projetados para atuar atualmente na iminência de desvios que possam comprometer as máquinas, a produção, a segurança no seu abastecimento. Os componentes do sistema de triple shutdown, como qualquer componente, também apresentam falhas. Então vejam, esses sistemas servem para proteger, tá? Esses sistemas servem para proteger. Então, assim, ó, quando a gente fala que eu tenho sistemas para proteção, tá? Beleza. Então, sistemas para proteger a máquina contra falhas. Mas eu também preciso estar atento que eu preciso também cuidar desses sistemas contra falhas, porque eles não são infalíveis, tá? As falhas desses componentes, em última análise do sistema de proteção, podem acarretar em dois problemas: a não atuação e a atuação indevida, tá? Atuação indevida, beleza? Então, tem a situação que ele não vai atuar. Deixa eu ver aqui. A situação que ele não vai atuar. E atuação indevida, tá? Então, tem em algum momento que aquele sistema não poderá atuar ou ele estará atuando erroneamente, tá? Erroneamente. Tem esses aspectos. Continuando. Finalmente, no caso de plantas de processo contínuo, como indústrias químicas, petroquímicas, fábricas de cimento e outras, a intervenção na planta ou unidade específica é feita em períodos previamente programados, que são as paradas de manutenção. Grande parte dos elementos compõe de uma malha de intertravamento. Tem alto índice de confiabilidade, mas com essa característica sofre distorção com o tempo, devido a desgastes naturais, vibrações, entre outros. Verificando que o sistema de funcionamento é realizado somente na parada de manutenção, podemos garantir que a probabilidade de falha é alta no final da campanha e baixa no início da campanha. Olha, uma coisa que a gente tem que entender. Hoje é dito que aviação, quem viaja de avião, é o sistema mais seguro que existe, tá? E aí, uma coisa importante que eu quero que vocês saibam, quando um avião ele é parado para a sua manutenção, ele simplesmente é desmontado todinho, praticamente. Ele é desmontado praticamente todo, tá? Por quê? Porque ele é vejam só, ele é um equipamento que ele não pode ter falha. Porque se ele falhar, o que vai acontecer? Caiu, já era, morreu. Então é um equipamento que ele não pode ter falha durante o seu funcionamento. Então, quando é feita uma manutenção num equipamento desse, ele é posto abaixo e depois se vem reconstruindo, tá? Para verificar todas as possibilidades, todas. Em um menor desvio, a peça provavelmente será trocada, tá? Por quê? É uma situação onde não podemos ter falhas, tá certo? Não podemos ter nenhum tipo de falha, tá? Beleza? Aí, vamos focar agora numa outra parte aqui, ó, da manutenção.
Vamos focar nesta parte aqui agora, para a gente poder ter uma outra ideia. Então, falamos da manutenção preditiva, falamos da questão da manutenção detectiva. Agora vamos entrar no outro aspecto aqui. Então, vamos lá, vamos pegar nesse outro aspecto aqui, ó. Vejam só essa frase. Para a manutenção atingir a produtividade total de forma eficaz e reduzir o número de intervenções, porque assim, pode parecer estranho para vocês, mas quanto menos a manutenção tiver, a manutenção tiver trabalho, isso significa que a empresa está produzindo bem, né? Não significa dizer que o pessoal de manutenção não está trabalhando, não é isso. Quanto menos intervenções tiver, significa dizer que há uma maior produtividade naquela empresa, tá? E aí a gente pensa o seguinte, não é porque a manutenção não está agindo, né, propriamente dita, que ela não esteja trabalhando. A manutenção pode estar trabalhando sim. Aí que entra principalmente a questão preditiva. Porque quando falamos intervenção, intervenção é o quê? É quando eu preciso atuar naquela máquina. Ou seja, mexer na máquina. E para uma pessoa de manutenção mexer numa máquina, ela deve estar parada. Então vejam como a importância da preditiva e detectiva faz toda a diferença na produtividade, tá certo? Beleza? Atuando preventivamente de modo a atender à disponibilidade e confiabilidade operacional dos equipamentos. Planejamento nos itens abaixo é fundamental. Então vejam, eu acabei de inaugurar um departamento de manutenção. Então eu preciso fazer um planejamento. É fundamental. Controle de custos por manutenção e equipamento. É o famoso custo hora ou custo por peça. Importante definir esse número. Estrutura da análise de ocorrências e anormalidades no equipamento. Aí é aquele seguinte, eu tenho dado equipamento, tá? Esse equipamento já tem uma certa idade, né, de atividade. E aí eu preciso entender o seguinte: qual será o momento certo para eu trocar de equipamento? Para isso, eu preciso que esta máquina me mostre o quê? Um histórico de intervenções que ela sofreu, para que eu possa saber se existem erros recorrentes. O que é um erro recorrente? É o mesmo erro acontecendo diversas vezes, tá? Outra coisa fundamental numa máquina, índice de desempenho. Então a máquina, ela é baseada em quê? Em desempenho. Nós, né, em nossas funções ou mesmo em nossos departamentos, nós somos avaliados por desempenho. Então a gente precisa o quê? A gente precisa ver esses indicadores, como eles estão se comportando. Eles estão de forma crescente, eles estão de forma decrescente, eles estão estáveis, tá? Padronização nos processos de execução das atividades. Análise no índice de obsolescência dos equipamentos. Históricos atualizados dos equipamentos. Já falamos um pouquinho disso. Treinamento específico, pessoal. Sempre estarmos treinando. Veja, a máquina, ela está lá, tá? Às vezes o operador acaba mudando, ou muda de função, ou porque não se adaptou, acaba saindo da empresa. Mas é importantíssimo termos as pessoas treinadas e principalmente, como eu havia falado anteriormente, para aquelas pequenas situações onde o próprio operador pode intervir. Onde o operador pode intervir, tá?
Pessoal específico na área de informática dedicada ao histórico e análise da manutenção preventiva ou corretiva dos equipamentos. Olha só. Vamos pegar esse exemplo aqui. Então esse exemplo aqui casa justamente numa área que vocês gostam, futebolística. Beleza? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar há 30 anos atrás, né? Ou mesmo 40 ou 50 anos atrás, pode ser também. Pensem o seguinte, há 50 anos atrás, nós tínhamos, hoje, naquela época, nós tínhamos quem? Dentro de uma comissão técnica de uma equipe de futebol. O que nós tínhamos? Vamos pôr aí de 30 a 50 anos atrás. Vamos pôr 50, né, para ser mais longevo. Nós tínhamos o técnico, o treinador, nós tínhamos o preparador físico, certo? Nós tínhamos o médico da equipe. 3 pessoas, basicamente, tá? Então nós tínhamos o treinador, o preparador físico, né? Lógico que poderia ter um auxiliar de preparação física também. E nós tínhamos o médico, né? O médico, 3. Tá certo? Hoje, esse grupo aumentou mais. Por quê? Vejam só. Hoje, essas equipes de ponta do futebol brasileiro, o que essas equipes hoje têm? Vejam só o que elas têm, tá? Tem o treinador, o preparador físico, beleza. O auxiliar, tem médico? Tem. Só que esse médico, hoje, o que aconteceu? Abriram-se um pouco as áreas. Nós temos a área da fisiologia, nós temos a área, por exemplo, da nutrição envolvida. E nós temos uma equipe que é informatizada. E o que é essa equipe informatizada? Para quem ainda não sabe, né? Alguns de vocês já devem ter visto um jogador usando parecendo um sutiã, mas não. Aquilo é um body e atrás eles têm um GPS. E aquele GPS mostra todo o trajeto, tudo relacionado ao que ele fez em campo. Hoje os equipamentos de musculação, eles são totalmente tecnológicos a ponto de detectarem uma possível fratura, né? Ou uma lesão no músculo, fratura no osso ou uma lesão no músculo. Olha só, isso envolve o quê? Isso é uma relação de manutenção que preditiva e detectiva. Porque aí tem uma equipe todinha que mostra a condição do jogador, se ele está preparado para a próxima partida, se não está. Por isso que essas equipes hoje, né, de ponta que eu estou chamando, elas têm uma equipe chamada de alto desempenho. Vejam só, né? Porque hoje nós não temos um jogador de futebol. Nós temos um chamado atleta de alto rendimento. E esse atleta de alto rendimento agora é visto aonde? Em pequenos detalhes, porque a computação está aí para nos mostrar isso. Todos esses aspectos. Tá? Então se cresceu muito essa relação de fisiologia. Principalmente trazendo a parte computacional para o futebol. E aí fará com que o jogador entre em campo muito melhor, ele produza mais, ele produza melhor, tá? Ele seja muito melhor preparado para o seu desempenho. E tudo isso é baseado nessas manutenções, tá? Por isso que vem aqui, ó, pessoal específico na área de informática, dedicado ao histórico e análise de manutenção preventiva ou corretiva dos equipamentos. Circulação das informações internas e externas e evidências objetivas, tá?
E aí nós temos o seguinte, nestas máquinas e equipamentos, vejam, efetuar reparos, selecionar, treinar, qualificar pessoal para assumir responsabilidades de manutenção. O treinamento para pessoas voltadas para a área de manutenção, ele é constante, tá? Ele sempre, por quê? Porque a tecnologia sempre está mudando. Acompanhar projetos e montagem de instalações para posteriormente a manutenção poder aperfeiçoá-los. Então, olha só que interessante, né? A manutenção, como eu falei, ela tem algum aspecto muito importante, porque ela entra nessa relação de aperfeiçoamento, tá? E aí o aperfeiçoamento acaba também sendo operacional e também para manutenção, obviamente. Manter, reparar e fazer revisão geral de equipamentos e ferramentas, deixando sempre em condições operacionais. Então, uma coisa importante também é que para que eu possa fazer uma manutenção de excelência, eu preciso ter equipamentos que estejam de acordo. Então, o meu multímetro, ele não pode estar sem bateria, né? Ou ele precisa estar o quê? Bem aferido, tá? Então, nós temos a parte de instrumentação, toda uma aferição que precisa ser feita para que aquele instrumento, aquela ferramenta não fique obsoleta ou perca a sua capacidade de auxiliar, por exemplo, na área de manutenção. Instalar, preparar equipamentos para atender necessidades da produção. Preparar lista de materiais sobressalentes necessários e programar a sua conservação. Um outro aspecto importante que a manutenção também faz parte é de um certo controle de estoque. Por quê? Porque vejam só, as máquinas, elas quebram, né? Elas têm defeito, elas têm falhas e haverá necessidade de troca. E com certeza haverá necessidade de troca de peças ao longo da jornada daquela máquina, ao longo da vida daquela máquina. Então, é um papel fundamental da manutenção o quê? Saber ter a peça daquela máquina para que eu faça a troca sem deixar a máquina muito tempo parada. E isso pode parecer fácil, mas é muito complexo. Por quê? Porque além de eu não poder ter um estoque abarrotado de peça, eu também não posso ter um estoque vazio. Tá? Eu preciso contrabalancear isso. Eu preciso ter essa ideia, essa noção. Não muito, mas nem pouco. Então eu preciso fazer o quê? Esta contrapartida para que eu possa ter o suficiente e o necessário daqueles equipamentos que eu tenho na minha planta da empresa. E aí eu não posso ter o meu estoque abarrotado, porque a gente sabe que quando eu falo de estoque, é um dinheiro que está parado. E aí eu encho ele de peças que vai saber Deus quando vai usar. Então é um dinheiro que está ali parado. E ele causa o quê? Prejuízo. E ele vai entrar onde? Esse prejuízo vai entrar onde? No custo da empresa. E entrando no custo da empresa, o custo da empresa se elevando, a competitividade daquela empresa vai diminuir. Então vejam que são vários itens interligados, uma teia que é feita de várias ligações. Prever com antecedência suficiente a necessidade de material sobressalente. Então vejam que muitas vezes pode parecer meio, né, estranho, tal, pode, prever, é mágico agora, vai prever, não. Aí que vem o feeling, né? Conhecimento. Por isso que
a manutenção preditiva, repetindo, detectiva, se faz importante. Por quê? Porque com essas informações na mão, você consegue muito facilmente ter essa previsão, tá? Nós já vimos na semana passada sobre as técnicas preditivas, que é muito facilmente eu consigo chegar nesta condição, tá? Manter um sistema de controle de custo de manutenção para cada equipamento em que haja intervenção. Então, aí entra a questão de valores. Você precisa entrar em questão de valores, obviamente, para que nós possamos saber o seguinte, para que nós possamos saber o custo daquela máquina. Eu tenho aquele custo na vida toda daquela máquina? Tenho. Isso é interessante, porque, como eu já havia falado anteriormente, vai chegar um momento que esta máquina vai trazer muito mais custos, e aí é o momento certo de quê? De vender a máquina, tá? Princípios básicos de controle de processos industriais. Então vamos lá, eu preciso eliminar ou reduzir o erro humano. Então vejam, para que eu possa eliminar e reduzir o erro humano, o que eu tenho que fazer com uma pessoa? Basicamente, treiná-la. Eu preciso treinar aquela pessoa para que ela não gere dúvida, tá? Porque é aquela história que eu já contei para vocês. Quem diz que acha, faz o quê? Acha que sabe. E quem acha, não sabe, tá? Minimizar o consumo de energia. Então aí entra vocês, principalmente na parte elétrica. Como eu posso fazer para diminuir meu consumo de energia? Então vocês precisam conhecer todo o processo, toda a malha, para que você possa chegar a um ponto e falar, não, vamos fazer isso aqui para diminuir o consumo de energia. Isso é um trabalho de um técnico. Reduzir o trabalho e seus custos, que tendem a elevar o preço dos produtos. Então veja, como já venho falando anteriormente, né? Se eu consigo diminuir meu custo, eu consigo ser mais competitivo no mercado, tá? Agora, se o meu custo está elevado, o que vai acontecer? O meu preço vai estar elevado. E aí eu vou me tornar menos competitivo, tá? Reduzir o tamanho das plantas e de estoques intermediários. Acabamos de falar sobre a relação de estoques, né? Hoje as empresas, principalmente que tem cadeias produtivas, elas estão muito mais, como é que eu posso falar para vocês a palavra correta? Eles estão muito mais integrados, né? E muito mais fácil, muito mais maleáveis de se efetuar qualquer mudança. Antigamente, estas malhas industriais eram muito mais rígidas. Hoje não, hoje a gente consegue ter essa maleabilidade. E aí, consequentemente, a gente enxuga mais esses processos. Porque enxugando os processos, nós fazemos com que o nosso produto se eleve na qualidade. E ganhando em qualidade, eu posso ter maior produtividade, tá? E aí, nem sempre são situações físicas só, tá? Então vou pegar só um exemplo para vocês terem uma ideia. Isso que é uma ideia de muitos anos atrás, né? Mas que é um conceito ainda legal. Vejam só, eu trabalhava numa empresa que lidava com empilhadeiras, tá? Compra, venda e manutenção em empilhadeiras, tá? Eu cuidava da parte de manutenção das empilhadeiras, eu fazia todos os controles de custo, né, das empilhadeiras, né? Controle de movimentação. Então as empilhadeiras eram alugadas ou vendidas para os clientes, e aí eu fazia o controle o quê? Para saber a relação de manutenção dela, para quê? Qual era o objetivo principal?
a máquina não podia parar. E vejam vocês que na maioria dos casos eram empilhadeiras que atuavam na área de bebida, tá? Então é aqueles galpões onde tem a distribuição das bebidas, né, para poder enviar para os mercados. Então eram os CDD, né, Centro de Distribuição, tá? O centro de distribuição pegava e mandava para os mercados, né? Então vejam, havia uma circulação imensa de empilhadeiras, ou seja, aqueles pallets, né, com as bebidas, eles precisavam sair do ponto final da sua fabricação e ir para por exemplo, um centro de distribuição, um galpão anexo, né? Então, para que eu possa ir do ponto A ao ponto B, né, independente do tamanho dessa distância, demorava um tempo, concorda? Demorava um certo tempo. Então vejam que essas empresas, né, isso eu estou falando de empresas grandes, por exemplo, a Coca-Cola, que é a SPAL, né, tem outras aí, não vou citar o nome de outras, né? Vejam que para que eu saísse de um ponto A e fosse para o ponto B, eles queriam, sabe o que? A diminuição do tempo entre A e B. Ou seja, eles queriam que as máquinas tivessem uma produtividade maior. E assim, digamos que o trajeto era de minutos, né? Até de um ponto ao outro. Veja, eles queriam diminuir em torno de segundos. Por quê? Porque o ganho que eles teriam era no montante, era no final de tudo que eles teriam ganho daquele montante. Então, se eles tivessem uma diminuição de 5 a 10 segundos, eles já saberiam que lá no final eles iriam ter um ganho de X. Então, para que isso acontecesse, as máquinas precisavam o quê? As máquinas precisavam operar sempre bem colocadas. Além do trajeto ser o menor possível, lógico que respeitando as velocidades de segurança, para que isso ocorresse, as máquinas não podiam parar. Ou as máquinas teriam que parar o mínimo possível. E esse mínimo possível é o que? Por exemplo, uma área de manutenção, tá? Essa área de manutenção. Então, continuando aqui, ó, vamos lá. Reduzir tamanho de planta, atender às regulamentações ambientais, ISO 14001, atingir e manter resultado desejado. Aí, galera, nós entramos uma ferramenta que é muito utilizado para manutenção também, que é o famoso PDCA. Tá? O que é o PDCA? PDCA é planejar, executar, verificar e agir. Tem as palavrinhas, né, de plan, do, que é executar, check, verificar e action, agir. Então, essa ferramenta, ela é uma ferramenta importantíssima para diversos setores e também para manutenção. Essa ferramenta do PDCA, ela é importante pelo seguinte: essa ferramenta do PDCA, ela nos ajuda a fazermos um planejamento, executar aquele planejamento efetuado, fazer a checagem, o controle do que foi feito, e aí na etapa, né, que é agir, é o fazer o quê? Os ajustes necessários para que aquelas situações que eu não atingi o planejamento. Por que é um círculo? Porque isso se torna um processo contínuo, tá? Processo contínuo, não tem fim. Depois da parte de ação, padronização, eu volto para o planejamento. Então eu vou refazer todo o meu planejamento, se for o caso, vou executar, checar, agir e assim faço esse sistema girar
infinitamente, tá? Então veja, ó, identificação dos problemas, análise de fenômeno, análise de processo, plano de ação, né? A execução, que é a parte do executar, né? Executar, fazer, né? Parte de verificação, onde eu vou controlar, monitorar, checar. E aí tem a parte de agir, é onde eu vou fazer aqueles ajustes do que? Quais foram as diferenças do planejado e executado? Houve diferenças? Por quê? Quais foram os problemas encontrados? E aí eu vou diminuindo esses erros aí, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui mais. Bem, eu vou fazer o seguinte, para não ficar muito pesado, nós vamos encerrar por aqui, tá? Que aí eu falo um pouquinho mais dessa parte de PDCA, porque eu quero falar um pouquinho do PDCA e um pouco do PDSA, tá? Então por hoje é só. Que vocês tenham um bom dia, um bom resto de fim de semana. Fiquem com Deus e até a próxima aula, hein? Beleza? Hoje eu não vou dar trabalho para vocês não, tá? Beleza? Um abraço para todos vocês e até mais.